3, versículo 1 ao versículo 7. Está escrito assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Eu quero ler o versículo 3 e gostaria que a igreja respondesse bem forte comigo. Vamos repetir esse versículo, vamos lá? Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Vamos dar uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Hoje é dia de ceia e o Senhor Jesus quer falar sobre o novo nascimento hoje. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, hoje se fala muito pouco na igreja sobre novo nascimento. Hoje você vai na igreja, você vê unção do pica-pau, o pastor subindo na coluna e dando com o nariz na coluna, unção do pica-pau. Você vê um menino de 14 anos falando the king of the best, falando o rei perderá o seu trono, ou seja, falando porcaria em cima do altar. Você vê igrejas pregando que se você vir para Jesus, você vai ter um carro novo, você vai ter uma casa nova, você vai ter dinheiro. Ou seja, nada disso é evangelho. Sabe qual é o evangelho que Jesus pregava? O evangelho do arrependimento. Arrependei-vos e você terá direito ao reino dos céus. O evangelho que Jesus pregava era o evangelho da salvação. Irmãos, como que vocês acham que uma igreja que na época não tinha templo, uma igreja que não tinha microfone, uma igreja que não tinha caixa de som, uma igreja que pregava na praia, pregava nas praças, pregava nos montes, como que vocês acham que uma igreja cresceu e conseguiu alcançar o mundo em 30 anos? Vocês sabiam que o evangelho alcançou o mundo em 30 anos? Vocês acham que Jesus e 12 apóstolos conseguiriam alcançar o mundo com o evangelho em 30 anos? Não. Sabe o que eles ensinavam? Que cada cristão tinha que trazer outro. Quando Pedro pregou e 3.000 almas foram salvas, com certeza não foi Pedro que trouxe aquelas 3.000 almas. Quem trouxe foi o povo. Foi o povo que trouxe. Está aí, Pedro. Trouxeram 3.000 pessoas. Prega. Pedro prega e 3.000 almas são batizadas. E depois a Bíblia vem dizer sobre outro batismo que Pedro pregou e foram salvas e foram batizadas 5.000 pessoas. Vocês acham que Pedro e 12 apóstolos tinham condição de evangelizar 5.000 pessoas? Não.
quem trazia as pessoas para Pedro, quem trazia as pessoas para os apóstolos, era a igreja. Os cristãos primitivos aprenderam que cada um tinha que trazer mais um, que todos nós somos evangelistas, que todos nós temos que pregar o evangelho. Mas essa é uma das missões da igreja. Só que de nada adianta a gente ter uma igreja bonita, de nada adianta a gente saber teologia, de nada adianta a gente se vestir de religioso, se a gente não nasce de novo. Sabe quem era Nicodemos? Nicodemos era, na época, um professor de teologia. Ele formava sacerdotes. Quando você vê todos aqueles sacerdotes lá do lado de Jesus, que iam contra Jesus, aqueles sacerdotes eram formados por Nicodemos. Nicodemos era o mestre deles. Nicodemos era o professor deles. Nicodemos é que formava aqueles religiosos da época, principalmente os fariseus. E Nicodemos, um mestre da lei, que conhecia todo o Antigo Testamento, porque naquela época não existia o Novo, só existia o Antigo. Ele conhecia todo o Antigo Testamento. Ele chega para Jesus de madrugada e fala: Senhor, com os milagres que o Senhor faz, com o que o Senhor diz, com o que o Senhor ensina, você só pode ser mestre, você só pode ser filho de Deus. E Nicodemos fala: como que eu posso conseguir a salvação? Sabe o que Jesus fala? Jesus fala assim: de nada adianta a tua teologia, de nada adianta teu conhecimento, de nada adianta essa roupa de religioso que você está usando. Sabe por quê, Nicodemos? Porque você precisa nascer de novo. Então, nós não somos salvos por uma igreja, nós não somos salvos por uma placa de uma igreja, nós não somos salvos pelo pastor, nós não somos salvos por um homem, por uma mulher. Nós somos salvos por Jesus Cristo, porque nós nascemos de novo. Eu creio, aleluia. Quando nós chegarmos lá no céu, não vai ter placa de igreja. Ah, mas você é membro da Batista, você é membro da Assembleia de Deus, você é membro da Adventista. Jesus não vai perguntar isso. Jesus vai perguntar: você está aqui porque você nasceu de novo, porque um dia você se arrependeu dos seus pecados, porque um dia você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você permaneceu na fé até o fim. Porque o que a Bíblia diz? O Senhor Jesus diz: aquele que permanecer até o fim será salvo. Então de nada adianta se batizar e se desviar, de nada adianta se batizar e se afastar da igreja. Tem que permanecer até o fim, até o último dia da nossa vida. Nós temos que respirar Jesus, nós temos que respirar Deus, nós temos que respirar o Espírito Santo, nós temos que nascer de novo. Porque de nada adianta estar sentado na igreja, de nada adianta dizer que vai na igreja, de nada adianta dizer eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, mas você não é nascido de novo. E se você não é nascido de novo, não adianta estar na igreja, que você não vai ser salvo. Porque é isso que Jesus disse. Há muitas almas preciosas dentro da igreja que ainda não manifestam a evidência do novo nascimento. São cristãos que estão há muito tempo nas igrejas, mas continuam entregues aos vícios, aos pecados e aos maus costumes. Paulo, referindo-se ao seu povo, diz que eles tinham zelo por Deus,
mas não com entendimento. O zelo é importante, mas quando o assunto é salvação, zelo sem entendimento não resolve. No texto lido como base, Nicodemos, um dos principais dos judeus, não compreendeu o que significava nascer de novo. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre essa importante doutrina bíblica chamada novo nascimento. O que é o novo nascimento? Antes de falar o que é novo nascimento, nós vamos falar o que não é o novo nascimento. O novo nascimento não é religião. O novo nascimento também não é ser batizado nas águas. O novo nascimento também não é simplesmente parar de beber, fumar ou jogar. O novo nascimento é uma obra pelo qual Deus vivifica o nosso espírito. Você se torna uma nova criatura, com novos desejos, uma nova vida e recebe um novo coração. A experiência do novo nascimento ocorre por meio do quebrantamento, do reconhecimento de ser um pecador e pela fé no sacrifício de Jesus. Pastor, novo nascimento não é religião, novo nascimento não é igreja, não. Mas eu aprendi que só a minha igreja salva. Ah, é? Então o ladrão na cruz foi o primeiro membro da tua igreja. O ladrão da cruz era membro da tua igreja? Não, o ladrão da cruz não tinha religião. O ladrão da cruz não tinha obra. Ladrão da cruz não andava com Jesus. Ladrão da cruz roubava, matava. Mas, ali, no último minuto de vida dele, nas últimas horas de vida dele, ele teve a oportunidade de conhecer Jesus. Ele teve a oportunidade de receber Jesus. E um daqueles ladrões que estavam falavam: quem é este que está aí sacrificado do nosso lado? E esse ladrão que foi salvo falou assim: nós merecemos estar nessa cruz, mas esse daqui não. E quando ele fala isso, ele fala: Senhor, se o Senhor puder, me salva. E Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão foi batizado para ser salvo? Não, aquele ladrão foi salvo pela fé. Aquele ladrão foi salvo por uma igreja? Não, ele foi salvo pela fé. Aquele ladrão, ele foi salvo porque ele era bonzinho? Não, ele era ruim, ele era ladrão. Aquele ladrão foi salvo pela fé e pelo arrependimento. Por isso que nós não podemos ser religiosos, achando que nós somos melhor que as pessoas. Nós não temos que apontar o dedo e dizer: eu sou melhor do que ele porque eu sou santo. Não. Eu tenho que estender a minha mão e dizer: no que eu posso te ajudar, porque eu sou pecador como você. E nós estamos juntos, caminhando junto para a salvação, lutando junto para a salvação. Porque todos os dias, nós enfrentamos luta para sair da presença de Deus. Irmãos, toma cuidado com aquela voz que diz: ei, hoje você não precisa ir na igreja. Hoje não. Não precisa ir na igreja hoje, não vai não. Está muito frio, está chovendo. E daí você observa que você não foi na igreja domingo, porque a igreja não é importante. Mas durante a semana inteira você ficou brigando com o teu marido e com a tua esposa. A semana inteira ficou em guerra dentro de casa. Por quê? Porque está sem cobertura espiritual. Verdade. A igreja não salva, mas a igreja faz com que você permaneça salvo. A oração que nós fizemos aqui é uma oração que tem poder
para expulsar demônios. É uma oração que tem poder para limpar a tua casa. É uma oração que tem poder para transformar a tua vida. Porque é feita em nome de Jesus. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos é que se você estiver na igreja e você não nasceu de novo, então toma cuidado, que você ainda não é salvo. A segunda coisa que nós aprendemos é como nascer de novo. O novo nascimento é uma obra 100% divina. Deus é quem opera o novo nascimento em nosso espírito. O homem não tem nenhum mérito na salvação. Todavia, existem algumas atitudes que o homem deve tomar para receber o novo nascimento. Arrependimento genuíno, reconhecendo que é um pecador. Entrega e rendição total ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que precisa de um Salvador. Fé verdadeira no sacrifício de Jesus. E um posicionamento que a pessoa toma em seu interior, nas suas evidências, no seu comportamento, que se manifestam exteriormente, através de suas atitudes, comportamentos e palavras. Irmãos, quando nós recebemos Jesus, nós não somos salvos porque nós nos tornamos santos, mas nós nos tornamos santos porque nós somos salvos. Você não consegue ser transformado se você não tiver o Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha em você de 5 formas. Primeiro, o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. E você entende que você é pecador. E você entende que você precisa de um Salvador. E você entende que se você não tiver Jesus na tua vida, você não é salvo. E então, quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então você passa para o segundo estágio, que é o batismo. Ah, mas não preciso me batizar. Não precisa se batizar? Então por que Jesus se batizou? Por que Jesus deu exemplo? O próprio Filho de Deus se batizou. Então quer dizer que o batismo não é importante. E tem mais uma coisa. Jesus só conseguiu vencer Satanás no deserto depois do batismo. Depois que ele se batizou, que o Espírito Santo leva ele para o deserto, e ali ele é tentado por Satanás. 40 dias e 40 noites, depois do batismo. Se você não é batizado, você não tem cobertura espiritual. Se você não é batizado, você não tomou uma decisão de fazer parte da família de Deus. E se você não tem compromisso nem com Deus, muito menos você vai ter compromisso com a igreja. Porque nem com Deus você tem compromisso. Porque você faz tudo pela metade. Recebe Jesus, mas não se batiza. Recebe Jesus, mas não vem na igreja. Recebe Jesus, mas não permanece até o fim. Recebe Jesus e pensa que o Evangelho é feito de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito. É do jeito de Jesus. É do jeito da Bíblia. Não é do nosso jeito. É do jeito de Jesus. Então, irmãos, a primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. A segunda coisa que o Espírito Santo faz, ele começa a te regenerar. É obra do Espírito Santo, não é a tua obra. Aquele que bebe não bebe mais, aquele que fuma não fuma mais, aquele que fala palavrão não fala mais, aquele que mente não mente mais, aquele que engana não engana mais, aquele que é desonesto se torna honesto, aquele que falava mentira começa a falar a verdade. Regeneração. A pessoa começa a se transformar. As pessoas olham para a vida da pessoa e falam assim: nossa,
Mas você não é mais aquela mulher do passado. Você não é mais aquele homem do passado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo o segundo processo, que é a regeneração. Você se torna, fica sendo parecido com Cristo. Você começa a ter o caráter de Cristo. Você não tem mais eu sou parecido com meu pai, eu sou parecido com a minha mãe, eu sou parecido com meu avô, eu faço isso porque o meu avô fazia, porque a minha avó fazia, porque a minha mãe faz, porque o meu pai faz. Não. Agora você tem que fazer o que Jesus faz. Você não é mais cópia da tua mãe. Você não é mais cópia do teu pai. Você não é mais cópia do teu avô e da tua avó. Agora você é cópia de Jesus. É com Jesus que você tem que ser parecido. E então o Espírito Santo vai para o terceiro processo, que é a justificação. Pastor, o que é isso? Você entende que nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, eu pequei. Pastor, eu errei. Não é fácil, pastor. Ou eu erro em pensamento, ou eu erro em palavra, ou eu erro em atitude. Quando eu vejo, eu já errei. Mas você entende que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os pecados que você fez, os pecados que você faz e os pecados que você ainda vai fazer. O sangue de Jesus é poderoso. Nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus, porque Jesus justifica você de todo pecado. Por isso que Jesus é chamado de advogado, porque você vai chegar lá no dia, no céu, e vai ter um monte de coisa errada na tua vida, mas o Senhor Jesus vai dizer: ei, o meu sangue justificou ele, o meu sangue justificou ela. Nenhuma condenação há neste homem, nenhuma condenação há nesta mulher. E sabe o que vai acontecer? Você não vai para o julgamento, você vai para o tribunal de Cristo. Porque julgamento é só para quem não é salvo. Julgamento é para quem morreu sem Cristo. Julgamento é para quem não nasceu de novo. Todos que não nasceram de novo vão passar pelo julgamento. Porque Jesus vai mostrar por que ele não foi salvo. Por que ela não foi salva. Jesus vai mostrar todas as oportunidades que ele deu. Tinha uma igreja do lado da tua casa. Tinha um filho convertido que pregava a palavra para você. Tinha uma filha convertida que pregava a palavra para você. Tinha um pai que ensinava você a ir nos caminhos do Senhor. Mas você nunca quis. Você passava pela igreja e entrava no bar. Você passava pela igreja e entrava na biqueira. Você passava pela igreja e ia para os inferninhos. Você nunca quis. A igreja estava lá. Tinha gente dentro da tua casa pregando o evangelho para você, mas você nunca quis. No dia do julgamento você vai saber disso. Porque você não vai ser condenado de qualquer forma. Deus vai mostrar para você por que você foi condenado. Por isso o julgamento. Você não nasceu de novo. Você tinha todas as oportunidades de nascer de novo, mas você não nasceu. Você era só um religioso dentro da igreja. Só ia no culto, mas nunca nasceu de novo. Saía da igreja e fazia tudo errado. Não nasceu de novo. Não teve um novo nascimento. E se não nascer de novo, não vai herdar o reino dos céus. E então Jesus vai para o quarto processo. Primeiro ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Segundo ele regenera. Terceiro ele justifica. E depois ele santifica. Você se torna santo diante de Deus. Você se torna santa diante de Deus pela obra do Espírito Santo, não pela tua obra. Pastor, eu me torno santo? Sim, você se torna separado. Você se torna separada para Deus. Isso quer dizer o quê? Como que eu sei que eu estou no processo de santificação? Sabe quando? Quando o mundo não está mais dentro de você.
O mundo não está mais dentro de mim. Hoje quem habita dentro de mim é Cristo. Hoje eu sei que eu sou santificado. Hoje eu sei que eu cheguei no processo de santificação. Porque o mundo não habita mais dentro de mim. O diabo ele pode oferecer qualquer prato para mim. Pode oferecer o prato do vício, o prato da prostituição, o prato da pornografia, o prato do adultério. Eu não pego esse prato. Porque eu sou santo. Porque eu sou santa. E o mundo não existe mais dentro de mim. Agora Cristo habita em mim. E depois vem o quinto processo, que é quando você vai ter um corpo transformado. Depois da tua morte, ou então com a volta de Jesus. Irmãos, eu já tive muitas experiências nesses 30 anos de pastor, de pessoas que eu preguei no domingo e na segunda-feira faleceram. Muita experiência. E eu tive muita experiência de pessoas que eu fui orar no hospital, que eu fui orar numa casa e no outro dia a pessoa morreu. Tanto é que no início do meu pastorado, a pessoa chamava eu de pastor caixão. Não, tá louco, pastor Gil veio orar, o cara morre. A mulher morre, pastor caixão. Pelo contrário, Deus me levava lá para dar uma oportunidade para aquela pessoa. Assim como o ladrão teve na cruz. Vai lá, pastor Gil, e dá uma oportunidade para aquele homem. Dá uma oportunidade para aquela mulher, porque amanhã ele não vai estar mais aqui. Teve pessoas que eu orei e fui orar no hospital e Jesus falou: você tem 15 segundos para falar de Jesus para ela, porque ele só tem 15 segundos de vida. Eu falei: é brincadeira, 15 segundos. E eu falei: você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Recebo. Fala teu nome completo. Fala para Deus colocar o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Fala. A pessoa faleceu. 15 segundos. Você tem 15 segundos para pregar o evangelho para ela. E a pessoa faleceu. A pessoa estava com AIDS. Estava no último estágio de AIDS. Então, irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos é que o novo nascimento não é religião. A segunda coisa que nós aprendemos é que nascer de novo é obra do Espírito Santo, não é obra tua. Você não consegue fazer isso. Mas você tem que deixar o Espírito Santo te moldar. O Espírito Santo te transformar. O Espírito Santo te tornar uma nova criatura. E a terceira coisa para nós terminar é como nascer de novo. O novo, a evidência e a qualidade do novo nascimento é o caráter da pessoa que muda. É Deus quem opera o novo nascimento em nosso espírito. O homem não tem nenhum mérito da salvação. Dentre as muitas evidências que uma pessoa manifesta quando realmente nasce de novo estão batismo nas águas, desejo pela presença de Deus, aversão e tristeza pelo pecado, certeza da salvação sem dúvida nenhuma. E essas são evidências bíblicas e comuns na vida daqueles que verdadeiramente já tiveram a experiência do novo nascimento. A pergunta que eu falo para você é a mesma pergunta que Jesus falou para Nicodemos. De noite, Nicodemos foi ter com Jesus e falou assim: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, a água representa duas coisas. A água representa o batismo e a água representa a regeneração. Porque de nada adianta se batizar e não mudar de vida. De nada adianta se batizar e não mudar de comportamento. De nada adianta se batizar e não mudar de atitude. Água quer dizer batismo e regeneração. E saber que aquele homem, aquele velho homem, aquela velha mulher que se batizou, sabe nadar. E todo momento ele quer colocar a cabecinha para fora. Quer voltar. Todo momento o velho homem quer voltar. Todo momento a velha mulher quer voltar. Sabe o que você tem que fazer? Todo dia. Todos os dias. Matar o velho homem na água do batismo. Matar a velha mulher nas águas do batismo. Todos os dias você tem que matar o velho homem e matar a velha mulher. Porque água quer dizer batismo e regeneração. E espírito quer dizer nascer de novo. Quer dizer que nós temos um espírito humano, que o Espírito Santo vem habitar nele. O Espírito Santo, o espírito humano que nós temos dentro de nós, é o único lugar onde o demônio não pode entrar. O demônio entra na mente, o demônio entra no corpo. Nós vimos aqui domingo passado a mulher possessa aqui. Uma senhora que já era batizada, caiu possessa aqui. Então, quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada dentro do nosso espírito humano. Porque o espírito humano está esperando a habitação do Espírito Santo. Está esperando a morada do Espírito Santo. E só quando nós temos a morada do Espírito Santo, então nós podemos nascer de novo. Porque também nós temos força para mudar de vida, força para mudar de comportamento, força para mudar de atitude, força para mudar de palavras, força para ter o caráter de Cristo. Agora a pergunta que eu quero fazer para a igreja: você já nasceu de novo? Se Jesus olhar para a tua vida hoje, você já nasceu de novo? Ou simplesmente você diz que vai na igreja e diz que acredita em Deus? E na igreja acreditar em Deus não adianta nada. Você tem que nascer de novo. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero convidar você a ficar de pé. E você que entendeu a palavra que o Espírito Santo trouxe para você hoje, eu quero que você coloque a mão esquerda no teu coração e coloque a mão direita para o céu. E olha assim comigo: Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu entendi que nada adianta eu ser religioso. Eu entendi que nada adianta eu estar na igreja se eu não nascer de novo. Eu entendi que eu preciso ter o caráter de Cristo. Eu entendi que eu preciso viver dentro dos princípios da palavra de Deus. E eu entendi que eu preciso perseverar até o fim. Neste momento, eu falo o teu nome completo. Recebo Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. E eu te peço, meu Deus, me ajuda a nascer de novo. E escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louve e adore o Senhor, que nós vamos participar da ceia. Louve e adore o Senhor.
Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, glória a Deus. Irmãos, abram lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Pode deixar, pode deixar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Está escrito assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, vocês sabem o que é a ceia? Ceia é renovação de aliança. Um dia, você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você falou: Senhor Jesus, eu não vou beber mais, eu não vou fumar mais, eu não vou mais viver uma vida no pecado, eu não vou mais desagradar o Senhor. Você fez essa promessa para o Senhor Jesus. E hoje, quando você participa da ceia, você renova essa aliança. Você promete tudo de novo. E você diz: Senhor, eu estou aqui cumprindo a aliança que eu fiz com o Senhor lá no dia que eu me converti. Então, toda vez que você participa da ceia, você renova a aliança que você fez com Jesus quando você se converteu. Isso representa a ceia do Senhor. A segunda coisa: só pode participar da ceia quem é batizado. Porque quem não tomou uma decisão de se batizar e fazer parte do corpo de Cristo, como é que vai participar do corpo de Cristo? Se não tomou nem a decisão de se batizar, como que vai fazer parte do corpo do Senhor? Então só pode participar quem tomou uma decisão de fazer parte da família de Deus e é batizado. Batizado em qualquer igreja evangélica, não na igreja batista, em qualquer igreja evangélica. A terceira coisa, você precisa entender o que é a ceia do Senhor. Você precisa discernir o que é a ceia do Senhor. Saber que ela é uma renovação de aliança, saber que o suco de uva sem álcool, representa o sangue de Jesus. E o pão representa o corpo de Cristo, que foi moído lá na cruz do Calvário. Toda vez que você participa da ceia, o suco de uva não se transforma no sangue de Jesus, e nem o pão se transforma no corpo, mas você toma em memória do que Jesus fez lá na cruz, em memória de que o sangue de Jesus foi derramado pelos nossos pecados
e que o corpo dele foi moído para que as nossas doenças e enfermidades fossem curadas. Então toda vez que você participa da ceia, é em memória do Senhor. E a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então participe do corpo, participe do suco de uva e participe do pão. Isso quer dizer que não é a igreja que examina você, não é o pastor que examina você. Sabe quem que examina você? Você mesmo. É você que sabe como é que está a tua vida. É você que sabe se você pode ou não participar da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma deste pão e tome desse cálice. Então, agora o diácono Gessé vai estar tocando louvor, e você vai estar se examinando. Pastor, então quer dizer que se eu tiver em pecado eu não posso participar? Não. Isso quer dizer que se você não pedir perdão pelos teus pecados, você não pode participar. Porque todo pecado confessado é pecado perdoado. E não existe pecado para a morte. O único pecado que é para a morte é o pecado não confessado. Porque se você confessou, a Bíblia diz que Deus coloca todos os teus pecados no mar do esquecimento. E se Ele não lembra mais, muito menos a igreja ou o pastor tem que lembrar. Então, examine-se e vamos participar da ceia em nome de Jesus. Amém? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. Às vezes eu vi acusação, eu vi o pecador, lembrança do passado, e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não crê na gente acreditar. Quase para você força e vigor, a gente lê a palavra e cumpre bastante oração para vencer e continuar a ver jornada e ver que o passado ficou para trás. Em Cristo na cruz, tudo já venceu e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que prova virão, revestida do meu pecador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor.
coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, revestida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, revestida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Nenhuma condenação há se você pediu perdão pelos teus pecados. Pecado confessado é pecado perdoado. E você pode participar da ceia em nome de Jesus, amém? Quero convidar a evangelista Renata e o evangelista Lucas para estar aqui comigo no altar em nome de Jesus. Quero chamar a pastora Clarice aqui. A pastora Clarice vai estar consagrando os elementos do pão e do suco de uva. Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, Senhor, eu quero consagrar e apresentar a Ti, Senhor, o vinho, Pai, que não é, o suco que não é, mas representa o Teu sangue moído naquela cruz, Senhor. Eu quero consagrar e apresentar a Ti o pão, Senhor, que representa o Teu corpo moído naquela cruz, Senhor. Eu consagro a Ti, Senhor, os elementos da ceia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, muita gente tem dúvida por que suco de uva. Sabe por quê? Porque o vinho hoje tem uma coisa chamada álcool etílico. O vinho não é mais aquele vinho puro da época de Jesus, que o vinho a uva fermentada se transformava em vinho. Hoje os vinhos têm álcool etílico, uma coisa que vicia as pessoas. Por isso que nós não podemos mais usar o vinho. Tem que usar o suco de uva, aquilo que é natural da uva. Porque nós não podemos mais usar aquilo que vicia a pessoa na bebida. Por isso que nós usamos o suco de uva hoje e não usamos mais o vinho, que tem álcool etílico. 1 Coríntios, vou pedir para que o pastor Carlos esteja entregando os elementos da ceia, pastor Carlos, por favor. Vou pedir também pro Danilo, está ajudando a entregar? Por favor, Danilo. Você que vai participar, pode estar entregando, pastor. Pode estar entregando para quem vai participar da ceia. Pode pegar aqui e entregar. Pode entregar, quem vai participar.
Apresentem o pão ao Senhor, tá, junto com o copinho do suco de uva, tá? Apresente o pão ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. A evangelista Renata vai estar rendendo graças e vamos todos participar do pão que representa o corpo de Jesus. Amém, meu Pai. Graças te damos, Pai, por este momento na tua presença, Pai. E este é o pão, Senhor, que representa o seu corpo, Pai. Muito obrigada, Pai, por este momento, por essa renovação de aliança, Pai. Que o Senhor venha consagrar, Pai, esse pão em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos todos participar em nome de Jesus. Eu disse pros amor, sem os peixes amanhã, mas Jesus não manda outra vez partir. Ao voltar atrás, então, e no fogo peixão, e Jesus me convida a ser a mim. Vencerá o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tudo pode saciar. Como multiplicou, a caminho transformou, exaltou a Jesus, vencerá. Coloque o suco de uva, apresente ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, está escrito assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O evangelista Lucas vai estar rendendo graça. Vamos todos participar do suco de uva que representa o sangue de Jesus. Amém. Poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero junto com a igreja neste momento render graças, Pai, por este suco de uva o qual representa o seu sangue. Que através deste ato, Pai, simbólico, mas especial, através da oração, o Senhor venha, Pai, nos fortalecer fortemente nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa aliança venha ser renovada para a honra e glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Podemos todos participar juntos em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro, e na cruz nós padeceu. Bendito seja seu sangue, e com honra ele venceu.
Amém. Obrigado, Diácono José. Irmãos, nós vamos encerrar o culto. Só que antes eu tenho uma palavra de Jesus para vocês. Irmãos, existe uma coisa chamada maldição hereditária. Pastor, o que é maldição hereditária? É tudo aquilo que se repete. Aquilo que se repete na vida do teu pai, aquilo que se repete na vida da tua mãe, aquilo que se repete na vida do teu avô e da tua avó, e está se repetindo na tua vida, é uma maldição hereditária. Porque ela se repete. Nossa, aquilo acontecia na casa do meu pai, aquilo acontece na casa da minha mãe e está acontecendo dentro da minha casa. Isso se chama maldição hereditária. E eu quero dizer para vocês que nós temos um trabalho que nós fizemos até com o Danilo e com a Jaqueline, que se chama quebra de maldições. Você preenche todo o histórico espiritual e depois nós vamos tratando de cada tópico daquele que nós vamos quebrando as maldições que vêm lá das religiões, que vem do pai, que vem da mãe, que vem do avô, que vem do avó, e a gente vai fazendo uma limpa naquela família. Então eu estou falando isso porque eu senti no coração que tem pessoas que estão precisando desse trabalho de quebra de maldições. E se o Espírito Santo falou com você, me procure, que nós vamos estar fazendo esse trabalho em nome de Jesus, amém? Então isso daí é importante. Tudo aquilo que se repete é maldição hereditária e precisa ser quebrado, amém? O pastor está aqui para ajudar vocês, tá bom? Deus abençoe, vamos ficar de pé. Coloque a mão em posição de receber. Pai, queremos agradecer, Senhor, por esse culto. Queremos agradecer porque o Senhor recebeu as nossas orações, o Senhor recebeu o nosso perdão, o Senhor recebeu a nossa confissão. E hoje, meu Pai, a gente poder renovar mais uma vez a nossa aliança e dizer: Senhor, nós vamos permanecer até o fim. Nós não vamos desistir. Nós não vamos deixar o velho homem voltar. Nós não vamos deixar a velha mulher voltar. E nós estamos aqui para dizer, Senhor, que o Senhor venha nos esconder no esconderijo do Altíssimo. Que o Senhor venha proteger, abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã, que o Teu Espírito Santo trouxe hoje aqui. Que o Senhor venha trabalhar no lar, que o Senhor venha trabalhar na casa, que o Senhor venha trabalhar na família, que o Senhor venha tirar todo o espírito de discórdia, de confusão, de contenda, e que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer alegria, que o Senhor venha trazer a comunhão do Espírito Santo dentro dos lares, nos casamentos. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento e por esse privilégio de buscar a Tua face e renovar a nossa aliança na ceia do Senhor. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada irmão, com cada irmã, esteja na casa de cada um, esteja na parentela de cada um, esteja no trabalho, esteja no comércio, esteja na empresa, esteja em todas as áreas da sua vida. E todos dizem amém, amém e amém. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus que se faz presente nesse lugar. Obrigado pela visita, irmã do Danilo, mãe do Danilo. A gente ficou muito feliz com a visita de vocês aqui, amém? Dê um abraço no teu irmão, dê um abraço na tua irmã. O culto está terminado em nome de Jesus.